passagem, Jesus deu a ministrar a ceia com os discípulos, quando ele mandou preparar para lá em Lucas, né? Falando do homem que ia com um cântaro de água, mandou 2 discípulos e disse vai preparar a Páscoa. Ele disse, aonde queremos que vamos preparar a Páscoa? E ele disse, tu vai encontrar o homem na cidade, num cântaro de água, eu tenho uma amiga lá em casa, está num pote, né? Um cântaro de água, e segue ele, e entrando na casa dele, ele vai falar, pergunta para ele, onde é que eu vou comer a Páscoa de vocês? E saiu os 2 discípulos, encontraram o homem como Jesus falou. Eles acompanharam o homem, quando o homem entrou na casa, ele disse, o mestre nos mandou perguntar onde é que vamos ministrar a Páscoa com os discípulos dele, onde é que vamos preparar a Páscoa. O homem mostrou lá um lugar, e eles chegaram lá, tem um cenáculo mobiliado, e eles entraram ali e prepararam a Páscoa. Então, prepararam a Páscoa, ele falou, tinha mais água, se sobrou água, se não sobrou. A pergunta é, por que é que Jesus lavou os pés dos discípulos? Então veja bem, que terminando a Páscoa, como nós falamos, já ia acabar a Páscoa, tendo o diabo colocado no coração de Judas Iscariote que o traísse, e Jesus que veio, já teve com os seus, e queria fazer uma despedida, que era a última. Ele disse, eu desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes que eu padeça. E não beberei mais do fruto da vida até que beba de novo no reino de Deus. Então, eles foram e prepararam a Páscoa. 22:14 de Lucas diz que chegada a hora, que tinha hora, tinha dia, tinha mês, e tinha hora e tinha um ano. E chegada a hora, ele pôs a mesa com os 12 que ele falou. Desejei muito que venha com esta Páscoa com vocês, antes que eu padeça e tal. Meus irmãos já sabem, foi celebrado várias vezes a Páscoa, mas antes não tinha se falado em lava-pé. Entendeu o lugar? Não tem nenhum lugar para falar em lava-pé, mas Pedro sabia que tinha. Pedro sabia que tinha o costume de lavar os pés. Quem era que lavava os pés? Eram os empregados que lavavam os pés dos seus senhores. Eles chegavam naquele tempo que a rua asfaltada, hoje é bonito, né? Tudo asfaltado, né? Chegavam com os pés cheios de poeira. Eu lembro lá no Nordeste, aquele agreste pernambucano, ia passando um viajante, lá a gente deixava o viajante chegar, e tinha uma pedra, o viajante estava ali descansando para continuar a viagem. E o papai falava, maneira de entrar e faz uma ceia para ele, lá no Nordeste, a janta é ceia. Né? Faz uma ceia e eles traziam água, em uma gamela, vocês sabem o que é uma gamela? Né? Gamela é feita de um tronco de madeira, né? Chamam de urubu, que ela é fofa. E fazia aquela gamela e põe água e lavava os pés daquele viajante. Isso lá era estranho, que a gente nem conhecia, mas que não era que ia tomar banho. E a gente, né? Então, só se lavava os pés e depois comiam, e depois contavam um monte de história, depois ia dormir. Passava a noite no outro dia seguia. Era o costume daquela região que eu fui criado, e aqui, lá em Israel também, naquela época, era um deserto também. Não era que nem hoje, é tudo asfaltado, tudo bonito. Né? Então, por que Jesus lavou os pés? Então, acabou a ceia. Aí aqui no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 24, capítulo 22, eles
aqueles filhos de Zebedeu, em pescaria, ele era o que comandava a pescaria. Então ele era o que comandava, e Jesus, vendo isso, lá em João, começa a acabar a ceia, tendo colocado no coração do Iscariote que o traísse. Jesus viu aquela grande discussão, que João começa depois que acabou a ceia, João começa com um lava-pé. E Jesus viu aquela discussão, deitou água, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Chegou em um, ele lavou os pés, chegou em outro, lavou os pés. Aí quando chegou em Pedro, Pedro disse: opa, aqui não, eu que tenho que lavar os teus pés, porque tu és o meu mestre, e tu vem lavar os pés de mim? Nunca. Jesus falou: como é que é? Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro já, opa, sendo assim, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus falou: não, o que está ali, só os pés. Né? Fique quietinho, Pedro. Por que é que Pedro falou isso? Porque Pedro sabia que havia o lava-pé, como eu falei agora, mesmo de Israel se lavava os pés um dos outros, se lavava os pés quando chegava nas casas com os pés cheios de poeira, se lavava os pés, não ia tomar banho, até um lugar de água. Naquele tempo, hoje em dia, lá é como corrente de água em todo lugar, porque a Bíblia diz que ia descer água sobre o deserto. E hoje tem água naquela região toda, ainda que eu não sou de lá, mas a gente escuta muitas coisas de lá. Então, Pedro sabia, Pedro disse: não. Então veja bem, ele disse: o grande irmão que está ali, Jesus disse para ele: não precisa de lavar, senão os pés. Aí veja bem, por que é que Jesus foi fazer isso? Isso já está desde o princípio que ia acontecer isso com Jesus. Ele fez aquela última ceia com aqueles discípulos de Mateus 19, 28, quando Jesus disse, quando Pedro disse assim: Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, quer que vamos ganhar com isso? Ele disse: 100 vezes mais e mais a vida eterna, e vocês vão sentar em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Sempre Pedro está falando. Por quê? Algum mistério é? Não, porque Pedro tinha idade para falar. Era aquele que estava sempre à frente, sempre respondendo. Então, quando chegou um dia que entraram na sinagoga, que os cobradores de imposto chegou em Jesus e falou para ele, em Pedro, e falou para ele: por que é que o teu mestre não paga o tributo? Ele falou: não paga. Pedro falou: não paga. E Pedro disse para ele: paga. Mas aí, quando vai entrando em casa, Jesus falou para Pedro assim: você, Pedro, quem é que paga imposto? É o da casa ou é o de fora? Pedro falou: é o de fora. O de casa não precisa pagar. Mas tu vai, pega um peixe, vai encontrar 2 moedas, paga o teu tributo e o meu. Porque os outros dizem: não tinha 12, por que só 2 vai pagar? Porque Pedro era o que tinha idade de Jesus. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Ele foi batizado com quase 30 anos, quando ele ficou tentado por 40 dias, terminou e entrou no ministério igual o levita, que só entrava com 30 anos. Aí Jesus entrou no seu ministério, e quando ele chamou os discípulos, os primeiros que veio foi Pedro e André, o irmão de Pedro. Então depois veio os filhos de Zebedeu e foi vindo. Então Pedro tinha idade de pagar o tributo, mas os outros ainda não tinham idade. Isso é um apanhado que se faz para saber por que os outros não. Só o mestre Pedro que tinha idade.
chão, né? Não tem muita água para tomar banho, que nem hoje, chuveiro, essas coisas. Quando cheguei aqui, né, eu, por exemplo, pegava um balde, esquentava a água, colocava no balde com um chuveiro, né, aquele que era de água no chão, e a gente tomava banho naquele balde lá, se tivesse água nesse frio, então, né? A gente pegava era água quente, né? Esquentava a água e tomava banho quando não tinha. Isso quando tinha um lugar de tomar banho, né? Então era dificuldade, hoje é tudo fácil. Nós reclamamos de tudo. Mas hoje é tudo fácil. Tudo na mão. E nós queremos mais, né? Por isso nós estamos esperando Jesus para nos levar para a glória. Né? Então veja bem. Aí Jesus disse, e eu faço a pergunta de novo, por que lavou os pés dos discípulos? Por quê? Para ter parte com Jesus. Se eu não te levar os pés, se eu não te lavar os pés, vocês não têm parte comigo. Aí Jesus volta para a mesa e fala para ele, vocês entenderam o que foi que eu fiz? Eles estavam discutindo. Eu sendo Senhor e Mestre, eu vou lavar os pés. Eles estavam discutindo uma discussão muito alta. Lucas 22, 24, então você vai entender, o rei, o mando, tu faz, quem tem honra, tem, quem manda, manda, quem pode, e assim, os que não podiam iam lavar os pés, mas Jesus chegou e volta para a mesa e diz, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, diz bem, porque eu sou. Eu sendo Senhor e Mestre, eu vou lavar os pés. E vocês que vão sentar nos 12 tronos de Israel, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, também devem lavar os pés uns dos outros. Mas aí um dos outros aí já se espalhou. Mas aqueles eram os discípulos que estavam aí, inclusive Judas Iscariote, Jesus lavou os pés dele. E ele se perdeu. Que também não é o lava-pé que salva, quem salva é Jesus. Jesus quis mostrar que temos que nos humilhar e lavar os pés uns dos outros. Muitos pegam, não tem nada a ver com os outros, mas muitos pegam 12 pessoas para lavar os pés. Tudo bem, ele mesmo vai lavar, como fosse Jesus. Mas Jesus não disse, vai dever lavar os pés uns dos outros para ter parte comigo. Então ele chega. E Pedro fala, nunca me lavarás os pés. Eu sou teu servo, tu és o meu Senhor. Ele disse, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. E Jesus continua falando, em João 13, Jesus continua falando com eles dessa maneira. Aleluia. João 13, estou em Lucas ainda, Jesus, misericórdia. Aleluia. Então, irmãos, graças a Deus. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreenderá agora, mas vai compreender depois. Aleluia. Então Pedro disse, Senhor, nunca lavarás os meus pés. O que Jesus respondeu, se eu não te lavar os pés, os teus pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, porque Judas, o que tinha caído, ele lavou os pés também. Pois ele sabia
vestes que ele tinha tirado, que é a veste de cima, a túnica, e voltou, e voltando à mesa, perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem porque eu sou. Olha, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei um exemplo, para que, como eu fiz, vocês fazer também. Em verdade eu vos digo que vocês não é maior do que o seu Senhor, e nem o Senhor maior do que vocês. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurado, essa bem-aventurada é feliz. Bem-aventurados sois se fizerem. Então está esse mandamento de Jesus. Os irmãos perguntam: parou por quê? Agora é que nós brigamos mesmo, né? Nunca briguei com você. Mas se eu brigar, eu vou lavar os pés primeiro. É um exemplo de humildade, mas só se sabe se é humilde se fazer. Porque Jesus fez. Quando Paulo vai falar das viúvas, 1 Timóteo 5, versículo 10, diz, para escrever viúva, Paulo começa a dar o mandamento, e diz: e as viúvas, para ser escrito, aquelas que lavaram os pés dos santos. Quando é que as viúvas lavaram os pés dos santos? Quando os santos iam na casa delas, elas recebiam e lavavam os pés. Aquelas que eram humildes diante dos santos respeitavam. Você respeita o seu pastor? Claro, nós você respeita. Era isso. Era um respeito. Representava isso. Então eu digo, lavava os pés, ficava o dia cheio de coisa, não é tudo. O pastor Joel vai chegar lá, tira o sapato que vou lavar teus pés. Não é assim. Assim foi só naquele dia lá da festa que ali estava. Então, no dia da Páscoa, depois que participaram da Páscoa, lavou os pés, o discípulo falou: eu vos dei o exemplo para, como eu fiz, passai vós também. Aí como é que eu vou fazer? Tá? Que a igreja lotada, eu pego uma toalha, assim, já aqui do lado. A igreja antes que eu era, ele tinha uma toalha bem pequenininha, né? Colocava aqui, dava para cingir, dava um trabalho, tinha que tirar daqui, cair e arrumar. Um dia eu falei para o pastor que era bravo, que ele era bravo, eu digo: o pastor, está errado o negócio aqui. Mas por quê? Porque Jesus cingiu a toalha aqui na cintura, e ele se ajoelhando, lavando os pés com aquela toalha, e ele enxugava os pés do discípulo. Não era um pedaço de toalha de roxa, era uma toalha grande. Aí o pastor quis ficar bravo, mas ele comprou toalha grande. Eu quero falar o seguinte: a palavra, ela é de Jesus, foi ele
na cidade de vocês e eu vi vários altares para os deuses de vocês, muitos deuses e muitas deusas, principalmente a Diana. Eu vi, mas eu vi também um altar para o Deus desconhecido. Esse Deus que nós conhecemos pela fé, esse Deus desconhecido que vocês têm um altar para ele, é esse que eu vou apresentar para vocês. Então veja assim, quando eu faço com o meu irmão, Jesus disse isso mesmo, isso que eu mandei fazer. Por que você lava os pés, pastor? Por que lavamos os pés do outro? Não é por nada não, irmão. É porque Jesus mandou. Não é para me chamando de irmão, não é humilde não. É porque Jesus mandou. Por que é que eu guardo o sábado? Ué, porque Jesus mandou. Por quê? Porque Jesus mandou. Qual é o argumento que eu tenho? Não, mas o sábado foi criado para os judeus. Foi? Quando Deus criou o mundo, tinha judeus? Não tinha? Como é que o sábado foi feito para os judeus? Eu estou na tradução em casa de ela assim: o sábado foi feito por causa da humanidade e não a humanidade por causa do sábado. A humanidade é homem e mulher. Quem quiser ficar longe de homem e mulher, não é humano. Certo? A humanidade é homem e mulher. E o sábado foi feito por causa do homem, não foi por causa dos judeus que não tinha. Os judeus vêm aparecer depois com a tribo de Judá, que da tribo de Judá veio Davi, e os irmãos conhecem bem a história, já viu? Cantado em prosa, em verso, cantado aqui pela Bíblia, ensinado pelo povo de Deus, né? Então, o sábado foi feito por cada um. Não precisa de sábado para me salvar. Você precisa de Jesus? Não, mas o sábado é dos judeus. Mas Jesus não veio dos judeus? Ainda que fosse para os judeus. Né? Como é que eu vou agora querer me separar de algum irmão na face da terra? Algum irmão. Aquele que aceita Jesus, ele é meu irmão. É teu irmão. Aquele que ainda não aceitou é o teu irmão que está desprezando o Pai. Ele precisa ouvir da sua boca que ele é teu irmão e ele precisa vir para a casa do Pai, que o Pai está chamando ele. O clamor dos cultos devia ser esse, para que todos venham conhecer o Pai amado, o Pai que está no céu, e todos se humilhem diante dele. Como diante dele? Se humilhem diante da igreja, dos santos, daqueles que pregam o Evangelho. Ainda hoje eu me lembro de quem primeiro pregou o Evangelho para mim. E esse que pregou o Evangelho para mim era crente desviado. Deus seja louvado. Ele usava um dizer dele: aquele que ganhou a alma para Jesus e cobra a multidão de pecado. Ele pensava que era um pecado dele. E cumpriu o meu. Ele me pregou, mas ele cumpriu o meu pecado. Mas eu vim de Goiás e disseram: olha, o Zé de Souza voltou para a igreja. Eu procurei ver ele. Cheguei na casa de um conhecido. Você conhece o Zé de Souza? Eu conheço, morreu essa semana. Eu não vi mais ele. Certo? Eu estou falando uma coisa real. Um crente desviado disse não. E ele ainda pegou, não pegou a vestimenta e o sábado para mim. Eu voltando de Goiás, aí me falaram, aí eu fui procurar ele. Aí ele já tinha falecido uma semana antes. Então o que eu quero falar para vocês, eu não esqueço, a primeira igreja que eu pus os meus pés dentro da igreja é aquele negócio que os americanos me inventou. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Nós fizemos isso. Isso foi inventado lá nos Estados Unidos. Eu sei que levantar a mão dá uma boa força. Agora com a mão baixa é meio difícil. Quem quer levantar a mão e vem e aceita a adoração e Deus faz a obra. Eu não sou contra, eu sou a favor de toda maneira de pregar o Evangelho. Mas não se pode pregar o Evangelho negando o que está escrito.
70, e nos Estados Unidos começou as igrejas lá a pregar e levar mais serpente para morder na igreja. Não sei se o senhor chegou a ver. Passou e fantástico. Aí. Ele passava lá serpente mordendo e o crente caindo, morrendo. Morria todo mundo, mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Talvez se a serpente te morder, você não viu ela. Se você ver, você morre. Se você não vê, não, isso não foi nada, não. Você vai atacar ela, ela te ataca. Ela joga no culto. Eu chutei com o índio, isso aí. Diz que o índio é o seguinte: ele fala que você, a serpente que você vai passando, você não mexe com ela, ela pode até te morder, mas se você pisar em cima dela. Mas se ela se preparar para voar em cima de você, ela joga todo o veneno, aí você morre. Mas aquela picadinha lá não tem nada. Eu não sei o nome de quando Deus diz. Mas eu quero falar sobre isso. E quando você faz, tentando a Deus, você não pode tentar a Deus. Porque Jesus falou para o Satanás: só o Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás o Senhor teu Deus em hora nenhuma. Você morreu, eu vou ficar bom. Eu vou fazer uma oração desse veneno e vou beber. Não faça isso, não tente a Deus, não. E você morre. Não tente a Deus. Aí você vai passar o vexame, nada disso. Tem uma ocasião com os irmãos de uma igreja aí, que eu conheci, uma igreja muito boa, que os irmãos conhecem também. Estava lá no Paraná. E chegaram na casa dos crentes de outra igreja, só tinha aquela igreja lá, e era conhecido. Aí eles puseram carne suína para os crentes comer e puseram verdura. Eu vou passar porque eles passaram para mim, eu não vi. Eu não vou. Eu não sou culpado do que estou falando. Eles disseram que chegaram, puseram o almoço lá, aí eles começaram a comer verdura e a carne. Disse: não, irmão, não quero não. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz, por isso que Paulo diz assim: se alguém te convidar para ir para a casa dele e chegar lá, você não vai, você vai se quiser. Você vai se quiser. Mas se você não quiser, ele não vai. Até eu estava no estudo bíblico lá em Goiás, e o reverendo falou para mim: quer dizer que se você for comer na minha casa, vai perguntar que comida é que tem? Falei: não. Falou que eu vou se eu quiser, eu não quero ir, eu sei que comer a sua comida, não. Eu sei o que o senhor vai fazer comigo. Falei assim, friamente. Eu fiquei 20 anos sem ir na casa da minha irmã, porque meu cunhado falou assim: um dia eu vou fazer uma carne de porco bem temperada e você vai comer. Fiquei 20 anos sem ir lá, só isso. Eu não vou tentar a Deus. Eu falo a verdade, não tem condição. O cara falar uma coisa dessa comigo, será que ele não ia fazer? A minha irmã ainda hoje olha assim para mim, ele já faleceu. Não, coisa que Deus põe no coração da gente. Não tentará o Senhor teu Deus, e assim continue a igreja lavando os pés uns dos outros. Continue fazendo o que Jesus mandou. Não interessa o que os outros digam, faça como está na palavra de Deus, que foi Jesus que ensinou. Bem, se vocês lavarem os pés uns dos outros, vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes. É uma felicidade para cada um. Que Deus abençoe. E Jesus lavou os pés, que é para você ter parte com Ele. Quem não lava os pés não tem parte com Jesus. Ele falou, não posso falar nada, não vou falar o que ele não falou. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Por isso que eu estou falando. Que Deus abençoe a todos. E dê da sua graça, em nome de Jesus.